Boa tarde. É o seguinte, proibido de contratar nesse momento, perdendo jogadores em série, agora o Yuri Alberto, 2 meses. Assunto que ele mais gosta, Fernandinho. É o assunto que ele mais gosta. Se você perguntasse do São Paulo ou do Palmeiras, ele ia pro Corinthians. É o assunto que ele mais gosta, Fernandinho. E aí, Dirceu, como é que você tá vendo essa história? Não pode contratar, tá sem grana, tá perdendo os moleques da base. Tá numa situação que não tem jogador, sem alternativa. Dorival Júnior tá numa fria nesse sentido, hein? Boa tarde para você, Veloso, Boa tarde, Souza, Fernandinho. Aliás, o Dorival, ele sempre esteve na pista de lançamento nos últimos tempos. Mas ele ganhou uma sobrevida depois que ele conseguiu eliminar o time do Palmeiras da Copa do Brasil. Agora voltou à realidade, esse é o Dorival que nós conhecemos. O time do Corinthians já tomou pau do Juventude, vai tomar pau do Bahia amanhã lá na Neoquímica, né? Porque o Corinthians é muito mais fraco do que esse time do Corinthians que vai jogar. O Bahia tem um time melhor, é um time mais regular. E o Corinthians não tem alternativa. Ah, porque o cara é Gui Negão da base, não sei quem. Esquece base. Agora, de base... Ué, por quê? Não, porque a base não ganha jogo. Não tem, tem que ter jogador cascudo, o Corinthians não tem. Aliás, o time titular do Corinthians é um verdadeiro desmanche. Aí você vai esperar o quê de Thales Magno? Isso não joga nada, isso é brincadeira. O cara ficou 151 dias sem marcar um gol. Agora o Corinthians perdeu Depay, perdeu Yuri Alberto, Corinthians perdeu o Carrijo, Romero, para mim é alegria das pernas e lágrima dos olhos, ele está suspenso e não joga. Então o Corinthians já não tem 11. O Corinthians não tem, sabe aquele cara que ele precisa ter uma frota de carros? E ele não tem 11 carros bons para que ele possa rodar. Ele tem 5 carros. Os outros 6 é aqueles bagaços que não anda, falta farol, que você vai andar, a polícia prende. Então o Corinthians não tem esse monte de jogadores. Aí fica aquela dúvida, será que vai dar? Olha, o Corinthians, se não se ligar, se não se cuidar, o Corinthians tem apenas 6 pontos da zona de rebaixamento. Não dá para você falar que o Corinthians vai brigar pelo título. Como é que você vai brigar com 22 pontos? É só o começo, calma. Calma, É o seguinte, pintou agora um terceiro candidato, você viu? Da eleição do Corinthians, tá lá o que está agora, Osmar Stabile. Existe a possibilidade de Roque Cittadini. Agora pintou um outro candidato que promete de largada 1 bi para pôr dinheiro no Corinthians. O que você acha disso, Dirceu? Bom, só se ele roubar 1 bilhão, onde ele vai arrumar 1 bi? Como é que um candidato... Não, desculpa, peraí, é pior, é $1 bilhão. Mas tem investidores, são dólares. Para arrendar 5 milhões de reais, para a gente fazer uma conta 5 fácil. bilhões. 5 bi. 5 bilhões de reais. Bilhões de reais. Pô, mas, então ele vai comprar o time. Não sei. 5 bilhões. Tô só tá Não, eu queria saber quem é esse herói, né? Qual é o nome desse? Quem é esse herói? Vamos falar dele. Super-homem. Super-homem o nome dele. De onde ele veio, Renato? Quem é esse Batman aí? Ele é do mercado financeiro, aí tem dinheiro. Ele foi um cara da XP, se eu não me engano, que é uma das maiores operadoras. Aí. Dinheiro pelo... Pelo menos agora vai ficar em evidência a empresa dele. Mas aí aquela história, vai trazer investidores. Promete 1 bi, não do bolso. Vai trazer aporte financeiro para o Corinthians. Mas agora o torcedor do Corinthians que está vendo agora a gente em casa, ele não quer saber se esse cara vai dar 1 bi, não vai dar 1 bi. O que interessa para ele, hoje, é a gente falar do Corinthians campo, Corinthians bola. Eu estava vendo ontem esse atrito que teve, que levou... É Kaique, né, que foi embora lá para o Bahia. Mas o Bahia só fez uma coisa... Cauê Furquim. Cauê Furquim. Mas também ninguém sabe o que vai ser ainda, né? O que vai dar, o que não vai dar. É que o Manchester, que é um dos... que mandam lá no time do Bahia... É do Grupo City, o Bahia é do Grupo City. Eles foram espertos. Se eles viessem pelo Manchester para pegar e contratar, a multa era 50 milhões de euros. Mas esse é um problema. Então eles usaram o Bahia. Agora, o culpado é o jogador também que sabe, viu? Ele não é não tem mais... Jogador não, maravilha. Jogador não. Que não sabe. Você acha que você vai... Você acha que eu que jogo bola, eu vou para qualquer lugar? Não, maravilha. Não, você estava indo tão bem, maravilha. O pai sabia, a mãe sabia, o tio sabia, o cachorro sabia. Todo mundo sabia que essa mutreta seria feita. Não é mutreta, mano. Não é mutreta. Não. O que eu não consigo entender é você querer isentar o pai. Não tem, cara. Como é que eu vou falar lá pro meu filho? Você acha que eu não vou falar com ele? Você vai ou você não vai? Aí chega, pai, o que tá errado? Mas se fosse pai dele, você iria pro Bahia, você falaria o que pra ele? Grupo City ou vai ficar lá? Ou ficar no Corinthians? Vai. Não, depende. Depende de quem, Maravilha? Eu sou duro, eu já vendo logo, eu quero a grana. Pô, porque
acho que vai dar 14 milhões. O pai... É isso que aconteceu. Eu sei, mas o Bahia poderia pelo menos ter dado uma ligadinha, né? Olha, nós legal, tem uma multa. Nós vamos levar o jogador, pagar, porque quando ninguém quer, né? Quando os caras ficam lá, come e bebe, porque negócio de base é muito arriscado. Às vezes, de 40, dois viram. O mundo árabe tem dinheiro suficiente. Não, eu sei, mas o pai sabia, a mãe sabia, a avó sabia, tu sabia. Todo mundo sabia. Já a gente fala. Vamos conferir aí como está o desempenho do Dorival Júnior, número de vitórias, empates, derrotas, um aproveitamento aí de 38,4%. É pouco, né? É pouco, esse aproveitamento Junto Brasileiro e Copa do Brasil. Mas olha, você vê, na Copa do Brasil ele tem 4 jogos, 4 vitórias, né? 100%. 100%. Copa do Brasil, mas no O brasileiro vem mal e o jogo que ele ganhou nesses últimos 10 foi fora de casa, né? E joga amanhã em casa contra o Bahia. Esse desequilíbrio, cara? Eu acho que o desequilíbrio é muito em função do elenco curto que ele tem. E quando ele perde jogadores importantes, como ele está vivendo esse momento agora, isso atrapalha demais o rendimento do time. A gente vai ver o Dorival sofrendo mais ainda, junto com os torcedores, em função das lesões que aconteceram. E realmente ele não tem um elenco para substituir os jogadores que hoje estão machucados. Eu acho que se cometeu uma grande injustiça, Souza e Disseu, com o Dorival Júnior, quando o Corinthians eliminou o Palmeiras. Pô, pouco se falou da capacidade do Dorival de armar o time, de buscar o resultado. Só se falou que o Palmeiras perdeu, não foi o Corinthians que ganhou do Palmeiras, pela diferença. E o Dorival Júnior, queira ou não queira, com todas essas limitações, ele está fazendo a parte dele bem, cara. Foi o momento da Copa do Brasil em que ele teve todos os jogadores. Nos 2 jogos contra o Palmeiras... Fica claro que não faz milagre. Ele pôde contar com o trio, Yuri, Garro e Memphis, agora não tem mais. Então ele pôde contar com os jogadores que... O Carrilho estava lá, né? O Raniel, que agora está suspenso na Copa do Brasil, estava. Então ele estava com o elenco todo à disposição. E aí a gente sabe que o time do Corinthians, os 11, são bons. Mas quando precisa contar com o elenco, sofre. Agora, então, ele não pode, se não resolver logo essa parada do Santos Laguna, a gente te mostrou, tem uma linha de produção de transfer ban vindo aí. Negócio delicado. Vai contratar quem, Fernandinho? Da forma que tá. Essa é a questão, entendeu? Nem pode agora. Nem sei contratar quem. Quem quer vir? Não, querer vir. Quem quer vender? Porque não recebe. Não tem crédito. Quando você perde a credibilidade financeira no mercado, fica difícil. E o Laguna lá já tinha aceitado um parcelamento lá atrás e o Corinthians não cumpriu. Então, dificilmente agora, né? Entrou um dinheiro agora, 14 milhões, né? Do menino, a gente não sabe. E aí esse dilema, sucesso na Copa do Brasil, sem deixar de lado o brasileiro, porque corre o risco, o Dirceu falou, se der mole o campeonato, já vai começar a primeira rodada do segundo turno. Se der mole, não recupera mais. Elenco. Aquilo que eu sempre falei aqui, o Corinthians tem um time, mas não tem um elenco. Você olha lá no como montar um elenco, né, Dirceu? Não tem grana. Você vê lá no Flamengo, sai um, entra o outro, bom. O treinador fala, agora acho que eu vou colocar ele. Bom, vou colocar isso. O Corinthians não tem esse banco. Mas o Palmeiras tem. Mas isso... O Corinthians, ele olha assim, ele fala assim, em nome do pai, do filho, meu Deus do céu, vou colocar quem? Mas você vê, fecha o olho e aí ele fica assim, será que eu vou continuar depois do jogo? Será que mas a diferença econômica que está ficando a cada campeonato mais evidente, cara. Não, mas é que o Corinthians... Quem tem problema financeiro vai sofrer, cara. Mas o Corinthians, olha, o Corinthians não pagou o estádio, paga ninguém. O Corinthians não paga ninguém. Você que é corintiano, que... Se tivesse um carro. Se tivesse um carro, cara... Você que gosta do tema salário, você sabe quanto o Dorival ganha, não? Deve ganhar mais de 1 milhão. 2. Então, você vê, então, quem quer dinheiro... Quer dizer, e aí o time está onde? Quer dizer, o cara ganha 2 milhões por mês, que foi demitido do Flamengo, que é o Dorival. Ele ia ser demitido do São Paulo, porque depois que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, vê aí que eu vou a pé lá para a partida. Quantos jogos ele ganhou no Campeonato Brasileiro depois que ele ganhou a Copa? O último jogo fora de casa. Fora de casa foi só um. Mas soma, quantos jogos? Quantos jogos tinha? Quantos jogos ele não ganhou? Quem ressuscitou o Dorival Júnior, porque ele não tinha mais emprego, foi o Ceará. Aí de lá ele foi pro Flamengo. Não, ele passou um período que ele estava doente, mas ele estava se cuidando, estava se tratando. Bom, isso eu não sei. Bom, eu sei que estava. Agora, voltando ao assunto. Se você não sabe, o Veloso falou, foi grave. Então esquece esse assunto aí que estava... ele estava afastado porque ele estava se tratando. Então, voltando ao assunto do Corinthians, você vê então, Corinthians... Mas se ele ganhasse menos do que o valor que o Veloso falou, ia estar melhor. Também, mesmo que ele trabalhasse de graça no Corinthians, ele também não ia ganhar. Não, ele é bom treinador. Se ele ganhar... Não, ele não ia receber. Não ia receber. Porque hoje em dia, eu, por exemplo, tenho um carro e se eu receber esse propósito do Corinthians, eu não vendo. Eu sei que eu não vou receber. Ninguém recebe nada. Porque o Corinthians não paga ninguém.
Você vê um time que hoje, o time não tem crédito, não paga. O cara fala, você vai me pagar. Aí o cara faz acordo. Parcelar. Não, aí vai lá. Aí o Corinthians tem a cara de pau de fazer acordo. O cara não recebe mais também. Olha, você vai me pagar em 12 parcelas. Ele vai receber a primeira. As outras 11, pode ir para Aparecida, rezar, vai a pé que não recebe. Não recebe. Agora que nós vamos mudar, que vai ter esse projeto. Há quanto tempo que eu ouço essa história, o Corinthians vai mudar? O Corinthians até o estádio, ele não pagou. E não vai pagar. Ele não pagou e não vai pagar. E não... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola na TV Bandeirante. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações e vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho da escalação do Corinthians amanhã contra o Bahia na Neoquímica Arena pela segunda rodada, não, a segunda fase do Brasileirão 2025. O Corinthians tem um jogo muito difícil, o Bahia é um time muito ajustado, muito acertado com o técnico Rogério Ceni. Então o Corinthians vai estar sem vários desfalques. É um jogo complicado porque o Corinthians tem um bom time, mas não tem um grande elenco. O elenco do Corinthians é fraco e curto. Acredito eu que o Corinthians passou pelo Palmeiras, pela Copa do Brasil, porque foi os únicos 2 jogos do Dorival com o time extremamente completinho. Corinthians completo é um ótimo time, mas o elenco do Corinthians é curto, é fraco. Depois, mais adiante no vídeo, eu vou falar para vocês aí o altos e baixos do Dorival Júnior e vou explicar as razões pelas quais o Dorival está vivendo esse momento. Amanhã, o Corinthians, como tá Memphis fora, com uma contusão. Infelizmente, o Memphis acabou machucando contra o Palmeiras no segundo jogo da Copa do Brasil no Allianz Parque. Aí, outro que estará fora amanhã do jogo é André Carrillo, que passou por uma cirurgia recentemente. Infelizmente acabou machucando contra o Palmeiras também. E só volta aos gramados ano que vem. E anteontem, Yuri Alberto acabou sentindo uma dor. Foi diagnosticado com uma hernia inguinal e fez cirurgia. Yuri Alberto vai ficar aí aproximadamente quase 2 meses fora do gramado. E também o lateral esquerdo, Hugo, que também está lesionado. Então são 4 jogadores no DM, no departamento médico, e tem outros jogadores que não estarão em campo devido estar suspenso. Por exemplo, Romero foi expulso contra o Juventude, não estará em campo. O Kaká, zagueiro, mesmo no banco, tomou o 3º cartão amarelo, também não estará em campo. Então, um provável Corinthians amanhã é com Hugo Souza no gol, na lateral direita, Mateuzinho, a dupla de zaga não tem mistério, né? André Ramalho e Gustavo Henrique, e na lateral esquerda, Matheus Bidu. O sistema defensivo do Corinthians está completinho. Esse é o melhor que o Corinthians tem. Agora você vai para o meio de campo, você vai ver aí a falta que vai fazer o Carrillo e o Memphis. Meio de campo, o Corinthians deve ir com Ranieri, né? José Martínez, Breno Bidon, no lugar de Carrillo, né? E aí, na frente, Thales Magno e Guinegão. Nesse caso, se não tivesse machucado, né? Ambos não tivessem entregue ao departamento médico, na frente seria Yuri Alberto e Memphis Depay. Então, o ataque do Corinthians amanhã diante o Bahia é um ataque fraquíssimo. É um ataque que não tem força. Então, este jogo contra o Bahia é muito difícil, porque Corinthians, infelizmente, eu não vejo a possibilidade de marcar gol com esses atacantes. Thales Magno só sabe fazer dancinha. Após renovar seu contrato, ele não colocou mais o pé na bola. Tá muito mal. Guinegão é um garoto. É um garoto que está chegando agora no profissional, né? Não tem ainda maturidade. Então tem que colocar aos poucos, não você pode queimar o jogador.
E é outro jogador que a gente não tem ainda confiança nele. Então, se o Corinthians ficar com esse time até o final do campeonato, acredito eu que a chance do Corinthians é real de ser rebaixado. Lembrando que ano passado, o Corinthians, com Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto, teve uma arrancada histórica após vencer o Palmeiras no segundo turno. Foram 10 jogos com 9 vitórias. E esse ano, o Corinthians não tem o Memphis Depay num bom período aí, e também não tem o André Carrillo e o Yuri Alberto, que acabou passando por cirurgia. Então, o Corinthians tem que ficar muito atento, porque não adianta o Corinthians ser campeão, que há uma possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado no Brasileirão. Acho que a chance do Corinthians, ela cai em torno aí de 70% do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, porque vai pegar um Atlético Paranaense, que eliminou o São Paulo, um time encardido, sem a maioria dos craques. Os jogadores do Corinthians que fazem a diferença. Memphis, Carrillo, Yuri, esses jogadores fazem a diferença. Então o Corinthians pega o Atlético Paranaense e veja a possibilidade do Corinthians sair, porque os melhores jogadores não estarão em campo. Nos últimos dias, a gente vai falar um pouco agora de parceria. Nos últimos dias, houve aí a informação que o Corinthians e o Flamengo podem se unir para fazer aí novos contratos de televisões, né? O Corinthians acertou com a LFU e o Flamengo acertou com a Libra. E o Timão se deu bem porque a LFU fez grandes parcerias no mercado. Corinthians hoje tem o melhor contrato do Brasil em relação a direito de TV. A diferença dos valores entre Corinthians e Flamengo, ela é estratosférica, porque é em torno aí aproximadamente de 80 milhões de reais. Então, um valor considerado, que o Flamengo sempre fez ótimos contratos com direito de televisão, o Corinthians agora passou a fazer melhor, e o do Corinthians, nesse momento, é bem mais rentável que o Flamengo. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Corinthians deve fazer uma parceria com o Flamengo, agora que o Corinthians fez contrato melhor, ou não? Porque o Flamengo, quando fez melhor, não quis fazer uma parceria com o Corinthians. Qual que é a opinião de vocês? Os espaços no vídeo para você deixar seu comentário. Gente, vamos falar um pouquinho do desempenho aí do Dorival Júnior. Dorival Júnior está vivendo uma fase no Corinthians de altos e baixos. Em relação à Copa do Brasil, Dorival Júnior está até hoje com aproveitamento de 100%, né? Tirou um gigante Palmeiras, com um time muito mais qualificado que o Corinthians, mas o Dorival acabou dando um nó tático no Abel Ferreira, porque montou um sistema defensivo extremamente ajustado e não deixou o Palmeiras jogar. Por isso o Corinthians eliminou em um encontro inédito com o Palmeiras nas oitavas final da Copa do Brasil e chegou aí a conquistar a premiação de 4.700.000 e foi às quartas de final da Copa do Brasil. Já no Brasileirão, o Corinthians não está bem. Pode amanhã abrir a segundo turno do Brasileirão e quando terminar o jogo, o Corinthians está na zona de rebaixamento, porque tem adversário aí que pode ganhar e deixar o Corinthians na zona de rebaixamento, caso o Corinthians perca esse jogo. Então, o Dorival está mal no Brasileirão e bem na Copa do Brasil, é por causa que o Corinthians tem um elenco fraco e curto. E no Brasileirão, geralmente, premia quem tem um elenco mais qualificado, porque quando sai um jogador, entra outro. Exemplo, amanhã o Corinthians está sem Memphis, Garro e Yuri. São 3 ótimos jogadores, certo? Não, está sem Memphis, Carrillo e Yuri. E quem vai entrar no lugar deles? Então o Corinthians não tem reposição à altura. Dorival Júnior já pediu aí reforços, né? Pediu 4 reforços no mínimo, mas o Corinthians, nessa temporada 2025, apenas conseguiu fazer 2 contratações. O lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, na primeira janela, e nessa janela que se abriu em 10 de julho e vai até 2 de setembro, ou seja, 54 dias de janela aberta, o Corinthians conseguiu contratar Vitinho. É o jogador que
que Dorival está pedindo com as características? É, mas para mim não seria o Vitinho. Porque o Vitinho vai chegar no Corinthians e vai ganhar 850 mil reais. E com esse valor, com esse dinheiro, para mim, o Corinthians conseguiria contratar melhor reforço. Essa é a minha opinião, né? E gostaria de saber da opinião de vocês, se vocês teriam contratado aí o Vitinho. Teria ou, por enquanto, ainda não? Eu, sinceramente, não teria contratado. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham que deixe um comentário no vídeo, deixe também um like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação, e deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.